sobre a função renal. Existem testes bioquímicos que podem ser feitos para avaliação dos rins de um indivíduo. Existem algumas causas para a insuficiência renal. São elas: pré-renal, em caso de infecções de repetição, lúpus e diabetes, que vão gerar a lesão glomerular; a renal, devido à glomerulonefrite, pielonefrite ou até mesmo à ingestão de medicamentos como as sulfas; e a pós-renal, por obstrução por cálculo renal, hiperplasia renal benigna ou maligna. A ureia, ela é um dos indicadores para a gente avaliar, para que se possa avaliar a função renal de um indivíduo. A ureia, ela é o produto final do metabolismo de proteínas. A amônia é transformada em ureia e assim ela é excretada. A excreção, ela é 1/3 por via intestinal e 2/3 por via renal. A uremia vai ser caracterizada pela ingesta de proteínas e pela excreção. Nós temos alguns valores de referência. Então, o normal é de 15 a 40 miligramas por decilitro. Se nós tivermos valores acima de 40 miligramas, isso já pode ser indicativo de lesão glomerular. Veja, se o valor estiver na faixa de 80 miligramas por decilitro, essa uremia está leve, moderada de 80 a 100, grave de 100 a 150 e gravíssima acima de 150 miligramas por decilitro. Então, se os valores da ureia estiverem elevados, nós devemos imediatamente orientar para que o paciente procure um médico para avaliação renal. Nós sabemos que existem algumas doenças que podem provocar lesão glomerular. Então, esse paciente deve ser observado e orientado. Mas cuide, o aumento de ureia não necessariamente pode indicar lesão glomerular. Como assim? Vejam aí, se nós tivermos ureia elevada, mas a creatinina normal, isso pode ser um indicativo de hemorragia digestiva. Por que isso ocorre? Porque na hemorragia digestiva nós temos o aumento da degradação de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, consequentemente vai aumentar o nível da degradação de proteínas, aumenta o nível de amônia e aumenta o nível de ureia no sangue. Então nós vamos ter valores elevados de uremia, porém a creatinina vai estar normal. A creatinina é outro indicador de lesão glomerular. Se ocorrer isto, dê uma olhada, cheque o eritrograma desse paciente. Se estiver hematócrito, hemoglobina e eritrócitos diminuídos, porém os índices hematimétricos normais, com uma uremia elevada e uma creatinina normal, temos aí o diagnóstico então de hemorragia digestiva. Devemos cuidar porque nós sabemos que os exames laboratoriais, muitos não são totalmente específicos, eles podem indicar vários tipos de doenças. Por isso, temos que ter cautela na avaliação de exames e de resultados. A ureia vai estar aumentada e, consequentemente, a creatinina, que é outro parâmetro, também vai estar quando esse paciente tiver um problema renal. Se a elevação for isolada de qualquer um desses parâmetros, devemos checar os demais parâmetros do paciente para ter certeza de que a lesão é mesmo renal. Como eu disse para vocês, a creatinina ela é outro parâmetro que avalia a função renal, um dos mais utilizados hoje em dia. Ela vem da desidratação da creatinina fosfato.
A excreção é quase total, ela é pouco reabsorvida, diferente da ureia, e também não sofre alteração em seus valores em função do nível de hidratação. No caso da ureia, quanto mais desidratado o paciente, maior também o seu valor na corrente sanguínea. Por isso devemos cuidar. Vejam aí os valores de referência para creatinina. O valor normal varia de 0,6 a 1,2 mg por decilitro. Uma provável insuficiência renal vai estar caracterizada numa faixa de 1,5 a 2. Uma insuficiência renal vai estar confirmada quando esse valor for maior do que 2 mg por decilitro, um estágio moderado acima de 5 e um estágio grave que provavelmente necessitará de diálise acima de 10. O aumento da creatinina e da ureia juntos já determinam que há uma lesão de no mínimo 40% no glomérulo. Isso é importante e a gente deve orientar esse paciente que procure imediatamente o seu médico. Um exame precoce que pode estar alterado antes da elevação de ureia e creatinina é a microalbuminúria, que pode ser determinada a partir da urina de 24 horas. Observe os valores de referência. Até 30 mg por 24 horas indica taxa normal. Lesão glomerular vai estar presente se a microalbuminúria estiver entre 30 a 300 em 24 horas. Acima de 300, aí nós vamos ver já a elevação de ureia e creatinina concomitante. Então nós podemos avaliar se está começando a ocorrer lesão glomerular por meio do teste de microalbuminúria na urina de 24 horas. O paciente eletivo para fazer esse teste é o paciente diabético, porque nós sabemos que no diabetes nós podemos ter uma lesão glomerular importante ao longo do tempo. Outro exame que pode ser feito para detecção e orientação, determinação do estágio da doença renal é a depuração de creatinina endógena. A depuração de creatinina endógena, ela é caracterizada pelo volume de plasma filtrado isento de creatinina. Ora, se numa insuficiência renal há um aumento de creatinina no sangue, consequentemente essa depuração vai estar diminuída. Então, numa insuficiência renal, nós temos altos valores de ureia, creatinina e uma DCE diminuída. Os pacientes eletivos aí são os pacientes com insuficiência renal, para que a gente possa acompanhar a evolução e o estágio da doença, e gestantes para avaliação da pré-eclâmpsia. Para fazer a depuração de creatinina endógena, nós devemos coletar a urina de 24 horas, coletar uma amostra de sangue simultaneamente, verificar peso e altura do paciente e dosar a creatinina no sangue e na urina. Colocar todos esses parâmetros nessa fórmula que você está vendo aí para fazer o seu cálculo em ml por minuto por 1,73 metros quadrados do indivíduo. Assim nós teremos os valores dessa depuração. Na pré-eclâmpsia, para determinação se a gestante está tendo uma pré-eclâmpsia, os valores da DCE vão estar diminuídos abaixo de 125, com a presença de proteinúria acima de 500 mg por 24 horas. Isso é extremamente importante fazer essa determinação para nós sabermos o risco que corre essa mãe e este bebê. Então, a depuração de creatinina endógena serve para que a gente possa observar o estágio da doença renal,
e também para avaliar a pré-eclâmpsia em gestantes que apresentam pressão alta ao longo de toda a gestação. Temos aí como dois principais parâmetros para avaliação, então, da doença renal: creatinina e ureia, que são os exames mais pedidos, mais comumente pedidos. Em caso de diabetes, podemos fazer avaliação precoce com a microalbuminúria. Assim a gente consegue fazer uma interpretação mais correta da avaliação da resposta renal desse indivíduo, principalmente quando ele tem comorbidades.